Desde pequenos, somos ensinados a acreditar que números não mentem, que estatísticas são objetivas, sólidas, confiáveis e que indicadores econômicos representam com precisão o estado real de um país. Mas poucas coisas no mundo são tão manipuláveis quanto os próprios números em que confiamos para entender a nossa vida financeira. A história que eu quero te contar hoje não começa em um gabinete político nem em uma universidade de economia. Começa com uma pessoa comum, que acreditava fielmente nesses números, até perceber que eles estavam moldados para contar uma história que não era real. O nome dele era Rafael, e a história dele talvez seja mais parecida com a sua do que você imagina. Rafael era o tipo de cara que fazia tudo certinho, pagava as contas em dia, guardava uma parte do salário, acompanhava o noticiário financeiro e acreditava que estava tomando decisões inteligentes. Quando o governo dizia que a inflação estava controlada, ele se sentia seguro para planejar seus gastos. Quando anunciavam que o PIB tinha crescido acima do esperado, ele acreditava que o país estava entrando em um bom momento econômico. Mas então, algo começou a incomodar. Os preços no mercado estavam subindo muito mais rápido do que a inflação oficial mostrava. O aluguel, que supostamente era apenas um dos componentes do índice, disparou como nunca. E mesmo assim, as manchetes continuavam otimistas, como se tudo estivesse dentro da normalidade. Rafael achava que era só ele. Achava que o mercado onde comprava estava mais caro que os outros. Achava que talvez tivesse escolhido um bairro ruim para morar. Achava que tudo era apenas coincidência, até que um dia ele olhou uma reportagem dizendo que a inflação do mês tinha sido de apenas 0,2%. No mesmo dia, ele tinha visto o preço do arroz subir 7%, a carne 12% e o valor do condomínio aumentar 15%. Naquele momento, algo dentro dele quebrou. Isso não faz sentido. Não é possível que a inflação seja isso. E ele estava certo. Porque o que ninguém conta é que governos têm incentivos fortíssimos, e em muitos casos até desesperados, para manipular indicadores econômicos. O objetivo não é criar uma mentira explícita, e sim construir uma verdade conveniente. A manipulação começa nas escolhas invisíveis. Que produtos entram na cesta de inflação? Que setores contam mais ou menos no PIB? Como o desemprego é definido? Como a pobreza é medida? E até quando os dados são divulgados? Nada disso é neutro. É tudo estratégia. Porque números moldam narrativas e narrativas moldam poder. Vamos começar pela inflação. Quando você ouve no noticiário que a inflação veio baixa, a primeira pergunta deveria ser: baixa para quem? Porque a inflação não representa todas as pessoas igualmente, e governos sabem disso. Por isso, frequentemente ajustam o peso de produtos e serviços na cesta utilizada para calcular o índice. Se o preço da carne sobe demais, a solução pode ser simplesmente reduzir o peso da carne na cesta e aumentar o peso de produtos mais baratos. O consumidor sente tudo aumentando, mas o índice oficial permanece comportado. Outro truque muito comum é substituir produtos. Quando um item sobe muito, o governo pode alegar que os consumidores migraram para alternativas mais baratas. Na prática, isso significa que, se você está pagando mais caro por gasolina, isso pode ser compensado, porque supostamente você está usando mais transporte público, mesmo que isso não seja verdade. É como se a inflação fosse ajustada não para refletir a realidade, mas para escapar dela. E isso vai muito além da inflação. Vamos falar agora do desemprego, um dos indicadores mais manipuláveis que existem. Em muitos países, qualquer pessoa que tenha conseguido qualquer trabalho, mesmo informal de poucas horas, em apenas um dia do mês, já é considerada empregada. Isso derruba artificialmente a taxa de desemprego, mas não melhora a vida de ninguém. É como chamar de emprego a venda ocasional de um produto no fim de semana na rua. A pessoa continua sem renda estável, mas, para o indicador, ela está empregada. Agora imagine o impacto político disso. Uma taxa de desemprego baixa transmite sucesso, estabilidade e progresso. Mas nada disso precisa ser real. E quando vamos para o PIB, o truque fica ainda mais elegante. Governos podem antecipar gastos, adiar despesas, vender ativos públicos, modificar critérios de cálculo e até reclassificar setores inteiros para inflar o crescimento.
É possível, por exemplo, aumentar artificialmente o PIB ao incluir atividades que antes eram consideradas informais, como certos serviços digitais e autônomos. O país não mudou. A economia não cresceu. O que cresceu foi a forma de medir. E a história fica ainda mais séria quando falamos de dívida pública. Muitos governos arrumam o resultado fiscal maquiando contas, empurram pagamentos para o próximo mês, antecipam receitas, fazem manobras contábeis que fariam qualquer empresa privada ser investigada. No papel, tudo parece estável. Mas, na prática, é como esconder sujeira debaixo do tapete. E isso não é exclusividade de governos ruins ou problemáticos. É prática comum. Porque todos eles têm exatamente os mesmos incentivos: manter a população tranquila, garantir confiança internacional, evitar fuga de investidores e, claro, conquistar apoio em períodos eleitorais. Mas existe algo ainda mais alarmante: a manipulação das expectativas. Hoje a economia é tão influenciada pela percepção quanto pelos números reais. E governos sabem disso. Por isso, são especialistas em controlar o discurso, suavizar previsões, anunciar melhorias que ainda não existem e criar uma sensação de que tudo está sob controle. Essa manipulação é tão eficaz que faz milhões de pessoas, como Rafael, basearem toda a sua estratégia financeira em informações distorcidas. E é aqui que a história dele dá uma reviravolta. Quando Rafael começou a investigar esses números por conta própria, tudo mudou. Ele percebeu que não bastava acompanhar indicadores. Era preciso entender como eles são construídos. Ele descobriu que, por trás de cada dado oficial, existe uma batalha política, técnica e narrativa. E que se ele continuasse confiando cegamente nesses números, continuaria tomando decisões ruins. Ele percebeu que precisava dominar o que ninguém ensina: a leitura real do funcionamento da economia, sem maquiagem, sem narrativas oficiais, sem ilusões estatísticas. E esse ponto é extremamente importante para você também. Porque quando você compreende como governos moldam os indicadores, você consegue enxergar a verdade por trás dos números e pode finalmente tomar decisões financeiras inteligentes de verdade. E é exatamente aqui que eu preciso te dizer algo importante. Se você quer aprender a interpretar não apenas os indicadores oficiais, mas os sinais escondidos que realmente revelam o futuro econômico, eu deixei um link na descrição para o meu curso completo de finanças. Mas deixa eu te explicar isso: governos contam a história oficial. A mídia repete essa história. O cidadão comum acredita nessa história. E é justamente por isso que a maior parte das pessoas sofre tanto nas crises. Porque elas não veem a crise chegando, não entendem os sinais, não percebem as distorções. E quando tudo desmorona, acham que ninguém avisou. Mas os sinais estavam lá. Sempre estiveram. Você só precisa aprender a enxergar. E isso, aprender a ler a economia real, sem maquiagem, é uma habilidade rara e essencial. É isso que separa quem prospera nas crises de quem é destruído por elas. Por isso, o curso que eu deixei no link não é apenas um curso de finanças. Ele é um guia para te ensinar exatamente aquilo que os números oficiais tentam esconder: como interpretar inflação real, indicadores de recessão, o comportamento do crédito, sinais de falência bancária, ciclos econômicos e manipulações estatísticas. É conhecimento que o governo não entrega, a mídia não explica e a escola não ensina, mas que impacta todos os dias sua vida financeira. E voltando ao nosso tema, entender manipulação de indicadores te dá uma vantagem gigantesca. Você começa a perceber que, quando o governo diz que a inflação caiu, mas o preço dos alimentos continua subindo, há algo errado na metodologia. Quando o PIB cresce porque o governo alterou a forma de medir, isso não significa que a economia está melhor. Quando dizem que o desemprego caiu, mas o número de informais explodiu, isso é maquiagem estatística. Quando o governo afirma que a dívida pública está controlada, mas adiou pagamentos, a situação é pior do que parece. E quanto mais você entende isso, mais você se protege. Porque você começa a tomar decisões baseadas na realidade, não na narrativa oficial. Rafael aprendeu isso tarde demais. Você não precisa cometer o mesmo erro. A verdade é que governos não manipulam números porque são malvados. Eles fazem isso porque precisam sobreviver politicamente, manter confiança, evitar pânico. Mas o preço dessa manipulação é pago por você.
no supermercado, no aluguel, no emprego, nos juros, na renda. Por isso, a pergunta que você precisa se fazer a partir de hoje é simples, mas poderosa. Esse número é real ou é conveniente? Quando você aprende a identificar essa diferença, você muda completamente a forma como enxerga a economia. E, principalmente, muda a forma como planeja sua vida financeira. Se você quer aprender a enxergar como Rafael aprendeu e evitar todas as armadilhas que os indicadores maquiados colocam no seu caminho, o link para o curso está na descrição. É o tipo de conhecimento que te acompanha pelo resto da vida. Porque entender economia não é sobre números, é sobre liberdade. Liberdade para não depender das narrativas oficiais. Liberdade para construir sua vida financeira com base na verdade, e não na maquiagem dos indicadores. E essa liberdade começa quando você aprende a enxergar aquilo que a maioria não vê.